faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esta aqui é uma passagem muito linda, porque retrata o início da igreja, que a igreja é a mesma que nós vivemos hoje, mas muito diferente deste princípio aqui, que foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo e depois foi conduzida pelos apóstolos, pelos líderes que o Senhor foi levantando ao longo da história da igreja. E a igreja hoje está um pouquinho diferente. Um pouquinho não, posso dizer muito diferente. Nós podemos ver que as pessoas que ouviam os apóstolos pregarem, a Bíblia diz que eles se compungiam no seu coração e perguntavam aos apóstolos: que faremos, irmãos, para alcançar a salvação? Eles sentiam o desejo no coração da conversão, né? E o primeiro sinal que os apóstolos, a doutrina da igreja, né, que era ensinado era esse. Quando eles chegavam, ouviam a pregação de Pedro, eles perguntavam: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Compungiam o seu coração, e Pedro dizia: olha, arrependei-vos. Era o primeiro sinal da igreja, e deve ser o primeiro sinal dessa nossa igreja hoje. Se a pessoa quer verdadeiramente viver uma vida para Cristo, a primeira coisa que deve ser feita é ter o arrependimento sincero, tomar uma nova direção, mudar de vida, deixar que o Espírito Santo venha habitar em si e ter uma vida em comunhão com Cristo. Porque hoje, infelizmente, a igreja não tem feito mais isso, ou uma boa parte dela, não quero generalizar. Hoje, as pessoas chegam na igreja e a igreja contribui para que as pessoas vivam da mesma forma. Algumas igrejas até imitam o mundo para que a pessoa, ao chegar na igreja, se sinta bem e continue. Onde está o arrependei-vos? Onde está a mudar a direção? Onde está a nova criatura formada pelo Espírito Santo de Deus? Onde está viver uma nova vida em Cristo Jesus? Infelizmente, hoje não tem mais o arrependei-vos. Infelizmente, hoje tem a acomodação, né? Mas quando se muda a direção, verdadeiramente Deus, quando se abre o coração para se mudar a direção, Deus molda nossas vidas. Deus molda o nosso caráter. É por isso que muitas vezes as pessoas se admiram daqueles que um dia viram roubando, assaltando, embriagado nas calçadas, e hoje vê como uma nova criatura, com a Bíblia debaixo do braço, limpinho, andando decentemente, uma família estruturada, porque este abriu o seu coração para que Deus pudesse modificar, para que o Espírito Santo pudesse fazer a obra, para que o Espírito Santo pudesse fazer o que era necessário, a transformação necessária. Sabe, tem muita gente padecendo, muitas famílias, porque verdadeiramente não abre o seu coração para que Cristo venha trabalhar. E ele diz aqui, porque a promessa diz respeito a vós, os vossos filhos, e todos os que estão longe de Deus. A promessa é para todos, queridos. Aquele que quer verdadeiramente mudar a sua condição de pecador,
e quer verdadeiramente deixar que Cristo transforme, ser uma nova criatura, tem que abrir o seu coração para Deus. E aqui ele diz no versículo 40, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E nós que estamos vivendo o limiar, né, do final dos tempos, porque o que nós vemos hoje, infelizmente, é uma geração pervertida. É uma geração que está caminhando para cada vez mais viver na decadência. Hoje, os valores familiares estão desestruturados. Hoje, infelizmente, uma boa parte da igreja está cancerosa, porque hoje o que estão adorando verdadeiramente é o Deus Mamon, é o dinheiro, e muitos hoje estão vivendo cegamente por isso. Hoje, infelizmente, não se tem mais a confiança de se entrar em qualquer igreja. Os homens de Deus estão aí sendo taxados. Mas por que tudo isso, queridos? Porque a humanidade está vivendo, infelizmente, nessa distorção de valores, né? Distorção. Hoje, infelizmente, não se tem mais o respeito pelas autoridades competentes, não se tem mais o amor familiar, não se tem mais o desejo de se adorar Cristo verdadeiramente. Antigamente as pessoas iam para a igreja, elas tinham desejo de aprender a orar, tinham desejo de se batizarem, de serem batizadas com o Espírito Santo. Hoje, o que as igrejas estão oferecendo? Venham para a igreja para ter carro, venham para a igreja para ter carro, para ter fortuna. Infelizmente, o evangelho está distorcido. Infelizmente. E ele dizia aqui no versículo 42, que aquela igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era aquilo que eles viviam, era aquilo que eles tinham aprendido de Jesus Cristo. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva: os apóstolos que se fala aqui, são os apóstolos verdadeiros. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Era aquele que era enviado para abrir uma igreja, para estruturar uma igreja, para levar a verdade de Cristo. Hoje nós vemos pessoas se autodenominando apóstolos, mas ficam por trás de um púlpito, de um rebanho. Esse não é apóstolo, é um pastor. Apóstolo é aquele que era enviado e abrir igreja. Se está atrás de um púlpito e cuida só de um rebanho, é pastor, não é apóstolo. Os apóstolos hoje são os missionários que são enviados para outros países, para outros lugares, que nunca foi pregado o evangelho. As pessoas estão distorcendo as coisas. As pessoas estão querendo status, posição, nomes. Mas para ser esses apóstolos aqui, a doutrina dos apóstolos, como é que eles viviam? O apóstolo Pedro e João ia subindo ao templo e tinha uma pessoa pedindo esmola. E o apóstolo Pedro disse: olha para mim, olha, o que eu tenho, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Esse que é o apóstolo autêntico. Ele não tinha prata nem ouro, mas tinha o poder, a unção do nome de Jesus Cristo sobre a sua vida. Hoje, os apóstolos têm muito dinheiro e têm ouro, mas não tem milagre, não tem unção de Jesus nas suas vidas. Então eles perseveravam nessa doutrina desses apóstolos. Os apóstolos viviam pregando e anunciando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. As doutrinas que eles conheciam e que eles seguiam era essa: que devemos buscar as coisas espirituais e não as coisas materiais. A promessa de uma vida eterna, a promessa que Jesus foi preparar um lugar, buscar olhar para o alto, para as coisas espirituais e não as coisas materiais, porque tudo vai passar, mas a tua alma, ela vai viver para sempre, e Deus deseja que vá viver para com Ele junto dele para sempre, eternamente. E o que eu devo fazer para fazer isso? E aqui está a resposta novamente: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Mas que pecado? Eu sou uma pessoa de bem, eu trabalho, eu sustento minha família, eu não bebo, eu não fumo. O pecado que nós herdamos de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz lá
no livro de Romanos 3. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Quando você lê os 10 mandamentos, ali você vê um retrato de quanto você é pecador. Os 10 mandamentos estão para isso. Se eu lhe perguntar nesse momento se você já mentiu, você vai dizer que já. Se eu lhe perguntar nesse momento se você já desonrou seu pai e sua mãe, você vai dizer que alguma vez na sua vida chamou o nome de Deus em vão? Já. Então todos nós somos pecadores e necessitamos nos arrepender. Nos arrepender de todo o nosso pecado e deixar que Jesus Cristo venha trabalhar em nossas vidas e alcançar a salvação em Cristo Jesus. E Jesus Cristo pode te dar a salvação, a vida eterna. Creia nisso, meu irmão. E se você quer aceitar Jesus Cristo esta noite, as nossas linhas, os nossos telefones já estão desocupados para que você possa entregar a sua vida a Jesus Cristo esta noite. A irmã Rosa está aqui e vai receber a sua ligação em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus.